Eu acho que está ao vivo, só vamos esperar abrir ali na... Eu acho que tá também. Tá demorando para carregar hoje. Técnica. Estamos ao vivo, Isabel. Então tá bom. Boa noite, pessoal. Será que já tem alguém nos acompanhando? Esperar as pessoas irem chegando. Vamos ver. Por enquanto ainda não tem ninguém, né? Temos 4 pessoas. Ah, não. Então já deu. Vou enviar para algumas pessoas. Nos grupos. Nos grupos. Essa é a nossa primeira formação desse ano, né? A primeira era Quem para diria ser no passado? presencial, mas já que estamos ainda no isolamento social, né? Daí, então, vamos fazer online. O volume tá bom do meu som? Para mim, tá. Bom. Se alguém que Bem bom de estiver ouvir. nos escutando também quiser depois fazer os comentários e também dizer se tá bom o volume. Ó, o pessoal tá dando boa noite, a Heloísa. Cláudio, João. A Heloísa também falou que tá ali, acompanhando. Quem diria, né? Ano passado, quando a gente fez a primeira live, assim, de formação, a gente pensou que ia ser 1, 2. E aí agora já virou o ano e nós continuamos assim, né? Mas o importante é que continuamos, não paramos, continua tendo formação. Todo mundo pode acessar, né? Graças ao Facebook. Vamos nos adaptando, né? Nós começamos no Instagram, né? Sim, quando começamos a fazer só no Instagram. A gente vai aprendendo. O João diz que está bom o volume. Podia ser um pouco mais alto aí, diz a Elizabeth. Vamos mais pertinho. Mas então, tá bem. Acho que nós começamos, né? Começamos, sim. Então, essa é a primeira live, né? Nossa primeira formação desse ano. Não sabemos se as próximas ainda vão ser nesse formato de live. Torcemos para que não precisem, né? Que possam ser presenciais. Mas, por enquanto, né? Se cuidando, assim, todo mundo isolado, afastado, mas conseguindo ter esse momento de formação, a gente continua aqui pelo próprio Facebook. Todo mundo pode comentar, fazer perguntas que a gente vai aos poucos, né, respondendo e todo mundo pode participar. Vamos começar bem do início. Hoje a nossa formação é sobre o Evangelho de Marcos e a gente quer fazer realmente um apanhado mais geral hoje, que é a primeira formação, tendo em vista que nas próximas a gente vai poder estar entrando um pouquinho mais em cada detalhe. Então, vamos começar bem do início, né, Padre Eliseu? Queria que você respondesse quem foi Marcos na Bíblia. A pergunta, assim, se Marcos também, né? Claro, ele está na Bíblia e também se ele conheceu Jesus. Porque quando nós olhamos para os 12 apóstolos, nenhum deles é Marcos. Né? E daí, assim, quem seria Marcos na Bíblia? Acho que foi muito boa começar com essa pergunta. Então, eu vou utilizar um pouco alguns slides aqui. E se vocês que estão em casa quiserem usar a Bíblia, também podem pegar a sua Bíblia, né, e nos acompanhar aí, que vamos ver na Bíblia aonde está esse nosso personagem, o Marcos, né, que depois vai dar o nome ao Evangelho. Vamos ver se vai funcionar aqui para nós.
né, esses slides. Então, eu fiz, né, um esquema ali, né, o contexto do Evangelho de Marcos. E se nós olharmos na nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11, né, diz ali Paulo relatando, né, diz assim: só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque é prestativo para ajudar-me. Né? Na verdade, se eu não me engano, é Pedro quem está falando. Né? Então, aparece ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 11. E também, mais para frente, né, diz assim que, às vezes, esse Marcos é chamado de João na Bíblia. Por exemplo, em Atos, capítulo 13, versículo 5, aí já fala da viagem que ele fez junto com Paulo e Barnabé. Diz assim: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João, né, que é o Marcos, como ajudante. Algumas Bíblias, né, nessa passagem já colocam João Marcos, outras omitem o Marcos, porque me parece que nos manuscritos mais antigos, né, não aparece o nome de Marcos. Também em Atos capítulo 14, versículo 15 ao 13, né, também aparece esse personagem, o João Marcos. E às vezes ele é chamado pelo nome inteiro, né, de João Marcos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Então diz assim que ele se orientou e foi à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Lá estavam muitos reunidos para orar. Se não me engano, ele é o Paulo. Já está relatando a missão de Paulo. E eles foram na casa de Maria, a mãe de João, chamado Marcos. Então, assim, nós já sabemos que o nome da mãe do Marcos é Maria. E que ele morava em Jerusalém. Né? E nos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 25, diz assim que, tendo concluído seu ministério, Barnabé e Saulo voltaram a Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Ele foi um companheiro de Paulo e Barnabé. Eu acho que aqui nas próximas passagens bíblicas vai dizer, né, da missão que eles fizeram. Então, esse Marcos, ele foi companheiro da primeira missão de Paulo e Barnabé. Nós sabemos que Paulo foi um grande missionário, né, e Paulo fez 3 viagens missionárias, e a primeira foi com Barnabé e com João Marcos. Atos capítulo 13, versículo 4 ao 5, diz assim: enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram até Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João, o Marcos, como ajudante. E mais para frente, né, diz que talvez a viagem foi meio cansativa para o João Marcos, ele não era muito, né, não era muito maduro, talvez para a viagem, e ele acabou abandonando os companheiros. Em Pafos, Paulo e seus companheiros embarcaram. Chegaram então a Perge da Panfilha. João, o Marcos, deixou-os e voltou para Jerusalém. Alguns dizem que nessa época o Marcos ele era muito novo. E alguns dizem que deu saudade de casa, da mãe dele. Daí ele pegou e abandonou a viagem e foi embora. Sabe, um dia ele acordou assim não muito bem, né? Pensou, acho que eu vou voltar para casa, está muito cansativo essa viagem. E sabe que isso depois vai causar uma briga. Né? Agora a gente vai ver, por exemplo, assim, daí na segunda viagem missionária, né, o Paulo e o Barnabé, eles foram convocados pela comunidade, e o Barnabé
quis levar junto o Marcos com ele, o João Marcos, que na verdade Barnabé e João Marcos eram primos, né? E provavelmente o Barnabé disse ao Paulo: vamos levar junto meu primo, Marcos? E o Paulo diz: não, ele nos abandonou na primeira viagem, quem garante que ele vai ir até o fim nessa segunda? Isso está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 37 ao 39. Diz assim: Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo achava que não se devia levar junto aquele que na Panfilha os havia abandonado, em vez de acompanhá-los na missão. A discordância se agravou a tal ponto que cada um foi para o seu lado. Barnabé tomou consigo Marcos e embarcou para Chipre. E o Paulo pegou o outro companheiro, Silas, e foram para outro lugar. Então, um foi para um lado e o outro foi para outro lado, por causa do João Marcos. O João Marcos que tinha abandonado a missão na primeira vez. Agora, na segunda vez, o Paulo diz: não, ele não vai. Vai ter que ou ficar em casa ou vai ter que pegar um outro rumo. Mas depois, outras cartas de Paulo, ou atribuídas a Paulo, nos dizem que ele se reconciliou com o Marcos. Então, assim, por exemplo, na carta aos Colossenses, atribuída a Paulo, bem que dentro da Bíblia, da questão da pesquisa bíblica, dizem que é uma carta bem posterior. Diz assim: saúdo-vos Aristarco, meu companheiro de prisão, e Marcos, primo de Barnabé. A respeito de Marcos, recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E na carta a Filemon, diz assim: Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, te saúda. Igualmente Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. Então, um pouco mais para frente na vida de Paulo, ele teve Marcos como seu companheiro. Então, a princípio, seria essa a resposta, da tua pergunta, Isadora. Você me fez a pergunta: quem é Marcos na Bíblia? Eu disse, dizendo que ele não é um dos 12 apóstolos, então provavelmente ele não conheceu Jesus, mas ele conviveu com Paulo, e depois alguns dizem que ele foi companheiro de Pedro. Alguns biblistas dizem que o Marcos ajudou Pedro a fundar a comunidade de Roma. E ali eles tiveram uma amizade muito grande, e a partir do relato de Pedro é que Marcos teria escrito o seu evangelho. Depois a gente vai ver que talvez o evangelho de Marcos teria sido escrito por várias pessoas, não somente por esse personagem aí que nós conhecemos como Marcos ou João Marcos. Isso, eu até ia perguntar agora, quando esse evangelho foi escrito? A gente consegue ter uma noção de em qual momento ele foi escrito? E por que talvez uma pessoa que não conviveu diretamente com Jesus, por que ela pensou em escrever o seu relato sobre tudo? Por que será que o Marcos escreveu? Sim. Sabe que essa pergunta ela também abre várias perguntas e nos faz perceber que a Bíblia não caiu pronta do céu. Às vezes a gente olha a Bíblia, todos aqueles livros, e a gente pensa assim: será que um dia Deus pegou um papel e começou a escrever e jogou para baixo aqui para nós? Então, ela durou muito tempo para ser escrita. Por exemplo, o Antigo Testamento durou 1000 anos para ser escrito. Começou, alguns biblistas dizem que ali na época de Salomão, 900 a.C., e aí os evangelhos também foi assim, foi o tempo. Então, essa tua pergunta, assim, quando que Marcos escreveu, quer dizer, então, que em determinada época surgiu o livro, o Evangelho de Marcos. E que época era essa? Os biblistas contam assim, aí por volta do ano 70 depois de Cristo.
entre anos 65 e 70 depois de Cristo. Mas vamos lembrar que Jesus Cristo, né, o personagem desse evangelho, ele viveu ali por volta do ano 33, digamos assim, 33, 36, né? Então, e ele acabou morrendo, mas ele também ressuscitou, apareceu aos discípulos, né? Subiu aos céus. E o Evangelho de Marcos foi escrito ali pelo ano 70, né? 70, 65, isso quer dizer quantos anos depois, né? Então, há 30, 40 anos depois, e por um personagem que não conheceu Jesus, né? Se for ele que escreveu, né? Alguém que ouviu as histórias de Jesus. Nós também podemos considerar que várias pessoas viram Jesus, ouviram suas histórias, elas foram juntando isso em relatos, né? E esses relatos um dia foram todos eles unidos num evangelho que depois foi atribuído ao Marcos. Dá para dizer até assim que até o ano 150, mais ou menos, depois de Cristo, as pessoas nem sabiam que o evangelho era de Marcos, né? Ali por volta do ano 150 é que apareceu, então, né, através do Papias, que ele disse que aquele evangelho era de Marcos. Mas antes as pessoas talvez nem sabiam, né, que era atribuído ao Marcos. Mas então a tua pergunta, né, que época que foi escrita, né, os biblistas dizem ali entre o ano 65 e 70 depois de Cristo. E o Evangelho ele não é uma biografia de Jesus, né? Ele não é alguém que escreve assim tudo aquilo que Jesus fez, porque inclusive o Evangelho de Marcos, se nós uma hora pegarmos e começarmos a ler desde o capítulo 1, ele não fala do nascimento de Jesus. Ele inicia já com Jesus grande, sendo batizado, né, ali com seus 30 anos. Né? Parece que Marcos ele esqueceu de falar da infância de Jesus. Por que será? Né? Por que ele esqueceu e os outros falaram? Né? Então, a resposta para essa tua pergunta é, né, ali pelo ano, entre anos 65 e 70 depois de Cristo. Não sei, a Ana disse alguma coisa aqui que caiu, estou acompanhando. Será que caiu a transmissão? Acho que não, né? A minha tá. A minha aparentemente também não caiu. Se alguém mais puder aí comentar. Acho que foi o Se tá dela. tudo ok. É. É verdade, então, padre, que Marcos foi o primeiro evangelista, né? Por que não se escreveu? Porque não tinha nenhum evangelho antes do dele. Sim. Então, vamos retomar novamente a questão de Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo estava entre nós, ele que é o Filho de Deus, é o Filho de Deus encarnado, né? O Verbo eterno, quando ele estava entre nós, ele pregou, ele fez milagres, expulsou demônios, né? Fez toda uma trajetória junto com seus apóstolos, mas naquela época provavelmente não tinha ninguém escrevendo a história. Por exemplo, ele não tinha um secretário ali. Hoje a gente tem nas reuniões, né, alguém que faz a ata depois, né, anota tudo aí. Parece que no tempo de Jesus não tinha essa ideia de ter alguém ali que escrevia exatamente o que Jesus estava dizendo. Porque o importante, né, naquela época era a tradição oral, que se diz. Né? Aquele que vê vai contar para os outros. Então, ali aqueles que conheceram Jesus, eles iam contando para os outros, né? Aquilo que Jesus tinha feito, eles lembravam de um fato, lembravam de outro,
lembravam que certa vez Jesus estava, né, o Mateus diz que ele estava numa montanha e ele disse: Bem-aventurados os pobres, né, em espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados, né, os aflitos, bem-aventurados os mansos. Né? Lucas diz que ele já estava na planície, disse, né, felizes os pobres. Aí eles também lembravam de outras passagens, né, em que Jesus ele dizia: Vós sois o sal da terra. Lembravam da última ceia e eles iam contando. Mas o que aconteceu então foi que ali pela época do ano 65 até o ano 70 houve uma grande perseguição aos cristãos. E muitos daqueles que conheciam Jesus, eles acabaram morrendo. Inclusive, agora acho que eu vou passar um pouco ali essa história para a gente entender que o Evangelho de Marcos foi escrito porque muita gente que tinha conhecido Jesus estava morrendo. E se não tivesse alguma coisa escrita, né, se não deixasse alguma coisa escrita, outras pessoas não iriam saber o que aconteceu. Eu vou, quem sabe, né, ver aqui o contexto daquela época, né, que também o nosso tema de hoje, né, o contexto da comunidade de Mateus, de Marcos. Isso aqui. Então, ali no ano entre o ano 65 e 70, como eu disse, né, foi uma época de muita perseguição, e depois eu vou dizer um pouco por que houve essa perseguição. E foi a época em que o Pedro e o Paulo foram martirizados, ou seja, foram mortos pelo Império Romano. Eu só vou mudar aqui a forma de apresentação, que fica melhor. Então, um pouco do contexto daquela época. Né? Os judeus, né, ali a Palestina, Israel, eles eram dominados pelos romanos desde o ano 63 a.C., quando o general Pompeu entrou em Jerusalém e submeteu os judeus aos romanos. Né? E isso durou até o ano 70, na Grande Guerra entre os judeus e os romanos, mas logo eu chego ali para explicar. Então, os romanos eles tinham uma vantagem muito grande, porque eles tinham um exército muito poderoso, muito bem treinado, né, generais experientes, e só pelo fato deles terem um grande exército, eles acabavam submetendo todos os povos, né, ao império. Outra característica de Roma eram as estradas. Eles fizeram, né, várias estradas que ligavam uma cidade à outra. E essas estradas eram muito boas porque o, o exército romano poderia se deslocar muito rápido, o comércio também poderia ser feito com tranquilidade. Então, pelos romanos terem construído várias estradas, eles também conseguiram, a partir disso, dominar com mais facilidade. Lembrando que os judeus eles eram dominados pelos romanos. Os romanos eles tinham uma política, né, de tolerância às religiões. Né? Eles tinham os deuses deles, mas eles permitiam que cada povo tivesse o seu deus. Eles só davam uma condição, né, que todos os povos fizessem um sacrifício ao imperador romano. Mas os judeus, como eles eram monoteístas, né, eles acreditavam num único Deus, eles até conseguiram dos romanos, né, né, uma certa concessão de não precisar fazer, às vezes, esse sacrifício ao imperador. Mas os romanos eles eram muito tolerantes às religiões. Então, naquela época, a cidade de Roma ela era muito bem equipada, ela tinha 1 milhão de habitantes,
né? Então, e esses habitantes de Roma, eles precisavam comer, eles precisavam vestir, né? Precisavam de vários utensílios, e tudo isso vinha de outros países que eles dominavam. Por isso, a Roma cobrava impostos muito altos às suas localidades dominadas, né? Tudo isso para poder alimentar e gerenciar a população de Roma. Também Roma era um império que utilizava muitos escravos, né? Várias construções, por isso nos povos que eles dominavam, né? Eles conseguiam muitos escravos para colocar como mão de obra. E quando esses escravos eles se revoltavam, né, Roma os castigava. E tem até uma história muito conhecida, né, de uma revolta de escravos que é Espartacus. Né? O Espartaco foi um escravo que se revoltou, e daí no tempo de Júlio César ainda, né, e naquela época todos os escravos revoltados eles foram crucificados, né? A crucificação era uma prática muito comum em Roma, né? Pelo Império Romano, para as piores, né? Para os piores delitos. E agora nós entramos, né, numa história aqui de Roma que vai chegar nessa perseguição aos cristãos. Só vou pegar aqui meu material de anotação, né? Dizer que ali, pelo ano 64, o imperador Nero conquistou o poder, né? No ano 54, né? O imperador Nero subiu ao poder. Ele era filho da Agripina, né? Agripina, que era a mulher do imperador Cláudio. Só que aí na história de Roma, além de mulher de Cláudio, ele era a sobrinha de Cláudio. Tinha essas questões lá em Roma. Então, essa Agripina, ela conseguiu dar um golpe no marido e colocar o Nero, né, como imperador. E esse Nero, ele era tão ruim que ele acabou matando a mãe dele, a Agripina, né, para poder governar sozinho. E ele tinha a primeira mulher dele, né, diz a história que ele acabou matando a primeira mulher dele, se casou com a Pompeia, e no final também acabou matando a Pompeia. Só para ver como que era, então, a personalidade do Nero. Né? O Nero, ele era um imperador, assim, muito, muito terrível, inclusive, para a própria população romana. E no ano 64, o que aconteceu? Só vou colocar aqui para ficar um pouco mais claro. Ah, não, é aqui que eu tenho que mudar. No ano 64, o imperador Nero colocou fogo em Roma. Ele fez a cidade queimar porque dizem os historiadores que ele queria construir uma nova Roma. E ele se achava um artista, um arquiteto. E ele botou fogo em Roma e os historiadores, o Suetônio e o Tácito, diziam que enquanto Roma pegava fogo, o Nero tocava lira. Se não me engano, era lira. Então, enquanto Roma estava pegando fogo, o Nero estava tocando uma música. E depois, o que aconteceu? Dizem os historiadores que o Nero, né, ele colocou a culpa nos cristãos, como se os cristãos tivessem colocado fogo em Roma. E por isso que ali no ano 64, né, o Nero vai perseguir os cristãos. Como é que era essa forma de perseguição? Os historiadores dizem assim que uma das formas de perseguição era vestir os cristãos com a pele de um cordeiro
né, e colocar eles na arena para que os leões, para que os lobos, né, para que os cães matassem os cristãos. Alguns cristãos, eles eram chicoteados até a morte, e dizem também, né, os historiadores, que o Nero, ele colocava os cristãos, amarrava eles num tronco e colocava fogo para iluminar o jardim dele, né, o pátio dele. Então era uma forma como o Nero, né, perseguia e matava os cristãos que foram acusados de ter incendiado Roma. E é nessa perseguição de Nero que morre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. A tradição diz que Paulo morreu crucificado de cabeça para baixo, né? Diz que ele preferiu morrer de cabeça para baixo e não como Cristo. E também a tradição diz que Paulo foi decapitado, né? Então, nessa perseguição do Nero. Então, dá para ver que, né, era esse o contexto em que Marcos escreve o seu evangelho, né? Num contexto de perseguição, de medo, de morte. Continuando um pouco, né? Estes cristãos, eles geralmente eles eram da Galileia, né? O povoado de Jesus, né? Se nós olharmos ali no mapa, a Galileia fica bem acima, né, ao norte. E nós sabemos que Jesus era de Nazaré, ele era da Galileia, por isso ele era chamado de Galileu. E as comunidades que depois foram morar em Roma, provavelmente elas teriam vindo da Galileia, fugindo, né, das perseguições. E lá em Roma também elas enfrentam uma grande perseguição. E aqui, para terminar essa parte ali, nós temos o mapa, né, de Roma dominando todo esse território, né, e perseguindo os cristãos. Você tinha me perguntado, né, por que que, por que que Marcos escreveu o Evangelho? E a resposta é exatamente porque as pessoas que tinham conhecido Jesus estavam morrendo, estavam sendo perseguidas, né, e Marcos queria dar esperança para essas pessoas, né, dizer que assim como elas, Jesus também foi perseguido, né? Na sua época, né, Jesus foi crucificado, né, e ele também sofreu, né, adversidades, perseguições. E se a comunidade agora está sofrendo perseguição, né, quer dizer que ela estava seguindo o mesmo caminho de Cristo. Essa parte foi um pouco mais extensa. Mas é importante, né? Acho que conforme a gente vai conhecendo o contexto histórico, a gente consegue relacionar tanto aquilo que a gente aprende na igreja, na catequese, né? Na comunidade, com aquilo que a gente aprende na escola mesmo, sobre a história, né, do mundo. Acho que é importante, a gente consegue estar fazendo essas relações e entendendo melhor realmente o contexto de tudo que aconteceu. A gente tem alguns comentários, inclusive tem um do Cirineu, em que ele fala sobre uma das passagens que mais chamou a atenção dele, né, de toda a Bíblia. Não sei se o senhor quer ler, padre. Quer dar uma olhada nesses comentários do pessoal? Nossa. Quer ler para nós? Já está aí para todo mundo ver. Ele diz que uma das passagens que mais me chama a atenção na Bíblia é o capítulo 5 de Marcos. Como entender a legião de demônios? Cerca de 200.000 expulsos na região dos Gerazenos. Ah, sim, os porcos que vão para... Né, que descem montanha abaixo. Então, só pela palavra legião aqui, né, o demônio chamado de legião,
também é uma referência aos romanos. Né? Como é que era chamado o exército romano? Era uma legião. Né? Então, a questão assim de que em muitos momentos o Evangelho de Marcos ele faz críticas aos romanos e a gente nem percebe. Por exemplo, essa questão aí do chamar o demônio de legião, né? Também é uma forma de criticar o próprio Império Romano, né? As legiões que estavam, né, naquela época ameaçando o povo. É claro que daí tem biblistas que fazem outras interpretações, né? Inclusive a interpretação assim de que em Marcos Jesus ele é chamado de Filho de Deus. Se nós olharmos no início do Evangelho de Marcos, né, diz assim, o início da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus. Cara, essa expressão Filho de Deus no Antigo Testamento já existia, né? Inclusive era mais Filho do Homem. Mas se nós lembrarmos que o imperador também era chamado de Filho de Deus, aqui nós podemos perceber que é uma crítica ao Império Romano, dizendo que não é o imperador que é Filho de Deus, né? É Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nós devemos seguir, né? E não a palavra do império. Vocês têm mais alguma pergunta? Acho que o pessoal ainda não mandou muitas perguntas, tem bastante gente nos acompanhando. Que legal, né? Ver que a formação está fazendo sentido para várias pessoas. A Solange disse parabéns, padre, que está uma verdadeira catequese. Tem muita gente aí que está acompanhando, gostando. E se alguém tem alguma dúvida e ainda não mandou, pode mandar, né? Sempre bom. Eu tenho uma dúvida. Por que algumas pessoas pensam, acham, enfim, acreditam que o Evangelho de Marcos não é da autoria de Marcos, mas sim de várias pessoas naquele contexto? Por que se tem né, essa dúvida, assim, sobre a autoria do Evangelho? Porque na época de Jesus, assim, a, a coleta de informação, né, era variada, né? Muita gente tinha alguma coisa escrito e depois eles juntavam tudo isso e davam um nome a alguém muito importante na Bíblia, né? Então, muitas vezes a pessoa que ganhava o nome não era o escritor daquele livro. Vamos pensar no Antigo Testamento, por exemplo. Né? No Antigo Testamento se dizia que os 5 primeiros livros da Bíblia eram de Moisés, né? O livro do Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, mas não tinha como Moisés ter vivido tanto assim para escrever tudo, né? E nem ter uma memória tão grande. Então, na Bíblia, muitas vezes se atribuía o nome a um personagem importante para as pessoas poderem, né, acreditar, colocar fé. O, o Hildo Bongas, que nos deu o estudo bíblico aqui na Paróquia Imaculada Conceição, ele dizia assim que o nome do livro é o padroeiro do livro. Assim como tem as comunidades que têm o seu padroeiro, né, a Santa Teresinha, a Santo Antônio, né, não foi a Santa Teresinha e o Santo Antônio que começaram a comunidade, né, mas eles ganharam o nome de padroeiros. Então, muitos biblistas dizem assim que o próprio texto bíblico ele é uma reunião de vários relatos que depois é organizado, né? Alguma coisa é jogado fora, não, de uma certa forma assim não se considera como importante e aquilo que fica então ele ganha o nome de alguém e, e provavelmente então, né?
muito do que tem na Bíblia como título não é do verdadeiro autor. Inclusive, agora eu falei na questão de que alguns textos bíblicos não são considerados. Você já ouviu falar sobre os apócrifos? Sim, tem alguns evangelhos, né? Não apenas um. Sim, então, assim, no tempo de Jesus, né? Quer dizer, depois, nas primeiras comunidades, foi escritos vários relatos, né? Inclusive vários evangelhos. O evangelho de Tomé, o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, né? Só que esses textos bíblicos eles não foram considerados inspirados por Deus, porque ali falta muita coisa importante, por exemplo, a ressurreição de Jesus, né, a sua pregação. Às vezes eles se fixam muito num determinado momento da vida de Jesus e esquecem os outros, né? Então, alguns relatos não foram considerados inspirados por Deus. Porque a gente sabe que é o ser humano, né, que escreveu, mas ele escreveu inspirado por Deus. Mas alguns evangelhos, né, alguns textos bíblicos foram considerados não inspirados por Deus. É simplesmente uma história. Depois, se der tempo, a gente vai falar do Flávio Josefo. Flávio Josefo foi alguém que escreveu a história dos hebreus, né, a história do povo. Só que não é Bíblia, é uma história. Quem sabe a gente segue aqui para encontrar a questão do Flávio Josefo, e eu queria falar um pouco sobre a guerra judaica com os romanos, que isso é importante para entender a época ali de Marcos. Então, Claro, claro. eu vou colocar aqui a. Agora está dando certo a. Na verdade, eu tive que fazer várias tentativas para conseguir fazer isso. Então, aqui nós temos assim que no início das comunidades elas se reuniam nas casas das pessoas, né? Não existia ainda os templos. Os templos foram usados só depois, quando o cristianismo se tornou uma igreja oficial, né, do império. Eles se reuniam nas casas e às vezes se reuniam com muito medo de serem vistos, né? Mas agora falando da guerra judaica, né? Então, a guerra judaica foi o seguinte, né? No ano 66, o procurador romano Floro, né, alguém que representava Roma, entrou dentro do Templo de Jerusalém. E lá no Templo de Jerusalém ele saqueou, né, levou algum tesouro do Templo de Jerusalém. Eu acho que está dando alguma interferência. Espera aí. Poderia falar de novo? Tu não escutou uma interferência, não? Eu não, até desliguei aqui para ver se diminui. Ah, tá. Eu vou continuar, então. Então, como eu dizia, ali no ano 66 depois de Cristo, o procurador Floro entrou no Templo de Jerusalém e saqueou o templo, né? Levou tesouros, provavelmente esse tesouro era para financiar a reconstrução de Roma, né, que o Nero tinha colocado fogo. Os judeus, eles ficaram muito bravos e eles fizeram um protesto. Eles saíram na rua pedindo esmola para os romanos. E esse procurador, o Floro, ficou muito irritado e pegou e, já que ele tinha saqueado o templo, ele pegou e saqueou a metade de Jerusalém. Entrou nas casas, né, bateu nas pessoas e saqueou. E os judeus, então, decidiram se revoltar, né, mataram os soldados romanos, os outros eles expulsaram, e ali iniciou a grande revolta
né, do ano 66, que vai durar até o ano 70. Então, nessa revolta, depois que eles expulsaram os romanos, tinha um grupo judeu que era chamado de Zelota. Eles eram judeus que pegavam em armas e já no tempo de Jesus eles queriam expulsar os romanos. Mas agora eles tinham um motivo, né, que a guerra já tinha começado e esses zelotas eles se organizaram para defender, né, a Jerusalém e a Galileia da invasão dos romanos. Os romanos mandaram alguns soldados, alguns generais, e esses acabaram, né, sendo novamente expulsos pelos judeus. Até que, até que o imperador Nero ele designou o general Vespasiano, que depois vai ser imperador. Né? E o Vespasiano levou junto com ele o Tito, que também depois vai ser o imperador. Então, o Vespasiano e o Tito foram encarregados, né, de pacificar ali a região. Então, o que aconteceu daí? Só... Eles encontraram no meio do caminho, defendendo a Galileia, o José, era um sacerdote do templo, né? Esse José, ele foi designado pelos judeus para defender a Galileia. Mas como ele foi derrotado pelos romanos, ele acabou se aliando aos romanos, né? E daí passou a ser chamado de Flávio José. E ele escreve, né? Então, enquanto a guerra estava continuando, ele começou a escrever sobre a guerra, né? Escreveu toda uma história que é chamada História dos Hebreus, né? São vários volumes, né? Existem aí nas livrarias que ele fala dessa guerra, né? O Flávio José. E como eu dizia para você antes, né? Embora seja um texto antigo, né? Ali daquela época dos primeiros cristãos, ela não é a Bíblia, né? Porque não é inspirado por Deus. Então, essa guerra ele vai até o ano 70, né? Quando os romanos finalmente conseguem vencer os judeus, né? A última batalha em Massada, né? E nessa guerra, o que aconteceu foi que os romanos eles pegaram e incendiaram o templo de Jerusalém, saquearam o resto que existia lá, e desde aquela época do ano 70 depois de Cristo não existe mais templo em Jerusalém. Se nós hoje formos, né, passear em Jerusalém, fazer uma viagem, já não existe mais o templo, porque foi ele foi então destruído pelos romanos no ano 70. Se eu não me engano, agora em cima de onde era o templo de Jerusalém, existe uma mesquita muçulmana. Uh, só para dizer assim que os judeus, né, eles foram então lutaram com os romanos, foram invadidos pelos romanos e eles acabaram perdendo a guerra. Só que eles ficaram muito bravos com os cristãos, porque os cristãos não quiseram combater, né, junto com eles, né? E resultou então que depois de terminada a guerra, os judeus acabaram se reorganizando, né? Teve um personagem ali que, que acabou, né, organizando os últimos judeus que tinham sobrado. O nome dele é Juan ben Zakkai. E no ano 75 eles fizeram uma reunião, né, chamada de Assembleia de Jâmnia, e ali, além de eles considerarem heréticos alguns grupos fariseus, né, eles proibiram os cristãos de entrar na sinagoga, né, de rezar com eles na sinagoga. Então, vejamos a situação como ficou. Por um lado, os cristãos estavam sendo perseguidos pelos romanos, por outro lado, eles eram odiados pelos judeus. Né? Então, eles estavam no meio dessa situação ali muito difícil. Então, para dizer assim que nas comunidades cristãs,
Existiam pessoas que não tinham feito a experiência com Jesus, com os apóstolos, né? E essa comunidade agora estava começando a assumir a coordenação, né? Os trabalhos, e começou a existir muita disputa entre elas. E daí, né, nessa época em que o Marcos vai escrever o Evangelho, ele começa a relembrar que na comunidade de Jesus, né, entre os apóstolos também tinha esses problemas. Por exemplo, ele lembra que num determinado momento da vida de Jesus, né, teve discípulos que brigavam entre si para ver quem era o maior. Por exemplo, em Marcos capítulo 9, versículo 34, diz assim: eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Vejamos assim qual que é a intenção de Marcos, né? O Marcos está vendo a situação da comunidade dele ali, e ele começa a escrever sobre Jesus lá no passado, lembrando muitas coisas que passou no tempo de Jesus e que agora estava se repetindo na comunidade que não deveria. Também ali em Marcos capítulo 10, versículo 43 a 45, diz assim: entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E também uma situação que estava acontecendo ali é que muita gente, depois de tanta calamidade, tanta perseguição, né, tinham perdido a fé, né, tinham negado Jesus. E daí Marcos relembra que isso também já tinha acontecido no passado. Por exemplo, em Marcos capítulo 14 ao 31, né, quando Jesus diz a Pedro, né, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje mesmo, esta noite, antes que o galo cante duas vezes, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. Então, se naquela época as pessoas estavam negando a Jesus para salvar, digamos assim, a sua pele, ele lembra que lá no início também, né, o Pedro já tinha negado. E, e também, assim, as comunidades estavam se reunindo, né, estavam retomando a sua caminhada, recuperando a fé, e o maior desejo deles era exatamente poder ver com esperança, né, poder entender o que estava acontecendo. E Marcos relembra que em um determinado momento Jesus curou um cego, né? Também fazendo menção que a comunidade naquela época estava cega, né? A comunidade precisava enxergar direito, né? Marcos capítulo 10, versículo 51. Esse lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabune, meu mestre, que eu veja. Então a comunidade de Marcos também estava, né, sem ver a realidade, sem perceber a ação de Deus. Vocês temos algum comentário? Não temos perguntas, né? Mas o pessoal está aí acompanhando. A Marciane lembrou, algum tempinho atrás, alguns minutos atrás, que além da tradição oral ser muito forte, também tinha a questão de que a escrita ela era restrita, né? Nem todo mundo sabia escrever, então também não tinha como todo mundo que queria escrever a sua história, a sua visão, ou como foi a sua relação, né, com Jesus. Então, tem essa questão também da gente não ter tantos relatos contando cada detalhe, né? E não temos perguntas por enquanto. Mas se alguém tiver uma pergunta, sinta-se à vontade, né, a fazer, é claro. Eu recuperei aqui a fala da Marciane. E essa questão de não saber ler, né, isso durou toda a Idade Média, porque na Sim, Idade Média, como é que era a forma de catequizar? Era através de pinturas, né, de quadros, de imagens. Por muito tempo, então, a fé das pessoas vinham através ou da tradição oral, ou da pintura, da arte, né, e aqueles que sabiam escrever eram o chamado de escribas,
né, os doutores da lei. O pessoal tá tímido com as perguntas hoje. Sim. Talvez eu exagerei demais na história ali da. Mas se não conseguiram pegar bem a história, dá para rever novamente o vídeo, né? Vai ficar gravado para pegar. Claro. Não, mas eu Se acho que não, acho que foi bem, bem importante, né? Que a gente entendesse essas questões todas, né? Os cristãos perseguidos, né? E sofrendo pelos dois lados, é uma questão que é importante que a gente compreenda para que quando a gente faz a leitura do Evangelho ou quando a gente escuta ele na missa, né, a gente entenda também qual era a situação que se desenvolvia ali quando aquilo foi escrito, né? Então, assim, só para lembrar que esse é o primeiro momento de uma, né, de uma série de lives sobre o Evangelho de Marcos, né, talvez totalizando aí umas quatro lives, quatro encontros. Esse nosso primeiro encontro é sobre o contexto do Evangelho de Marcos, né? No segundo encontro, nós vamos falar sobre quem é Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. Depois, como devem ser os discípulos no Evangelho de Marcos. E no nosso quarto encontro, nós vamos falar sobre como o Evangelho de Marcos ele se relaciona com o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Marcos, não sei se acho que tem alguma pergunta ainda, né, sobre se ele foi o primeiro. Não sei se você me fez essa pergunta ou eu tô. Sim, falamos sobre ele ser o primeiro. Então, a gente olha na Bíblia e vê Mateus no início, né? Mas Mateus escreveu depois de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Quando eu falava ali que Marcos não escreveu o nascimento de Jesus, provavelmente Mateus, né, quando se encontrou com o evangelho de Marcos, pensou, mas aqui está faltando. Pegou e escreveu o nascimento de Jesus. Mas se nós pensarmos que naquela época era uma época de perseguição, de guerra, de angústia, talvez o Marcos estava com muita pressa de escrever. Daí ele escreveu, inclusive é o evangelho mais curto, né? Então ele estava meio com pressa de escrever o seu relato. E também fazer uma reflexão, por exemplo, com os dias de hoje, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo várias crises, e a gente pensa assim, Deus nos abandonou, talvez, né? Alguém pode pensar isso, né? Não temos mais esperança, mas olha a situação em que o Marcos escreveu o evangelho dele, né? Que eles eram, por um lado, perseguidos pelos romanos, por outro lado, eles eram odiados pelos judeus, né? Muitos cristãos, né, acabaram sendo devorados pelas feras, outros foram queimados vivos, né? Foram chicoteados, torturados. Né? Cada época tem a sua experiência, né? Inclusive experiência de fé. Onde está Deus no meio de tudo isso? Né? E Marcos encontrou. Né? Marcos encontrou a resposta de que Jesus também passou por tudo aquilo que a comunidade estava passando. Né? E os próprios discípulos de Jesus, né, já tinham vivido aquela experiência que depois a comunidade estava repetindo. Então, Marcos, quando ele escrevia, ele dizia, de uma certa forma, para a comunidade: ó, vejam, já estava aqui, né? Cristo já estava nos alertando que não deveríamos fazer isso, não deveríamos viver assim, nós temos que mudar. O pessoal está dizendo, padre, que não tem perguntas porque está sendo muito bem explicado, é por isso que não tem perguntas. Então tá bom, né? Tá ótimo. A Solange está perguntando se já tem as próximas datas, né? Eu tenho, mas eu não lembro. Mas nós vamos divulgar, né? Colocar um Deixa eu card ver. aí. Mais perto, né? Eu tenho também, mas não me lembro de cabeça. Mas elas são mais adiante, não.
não vão ser assim na próxima semana, né? Não vão ser assim tão corridas. Ainda leva um tempinho. Vamos ter no inicinho de junho e depois em julho, né? Elas não são assim tão logo. Claro, tudo depende, né? A gente está vivendo realmente uma situação em que a gente está sempre se adaptando, então pode ser que a gente acabe fazendo mais cedo, né? Online. Pode ser que a gente possa fazer presencialmente, tomara, né? A gente está nessa fase aí de se adaptar. Quem sabe antes de nós fazermos a segunda live, a gente faz um propósito com quem está nos escutando de começar a ler o Evangelho de Marcos, né? Ele é bem curtinho, podemos ir lendo, daí na próxima live com a pergunta quem é Jesus Cristo no Evangelho de Marcos, acho que a gente vai conseguir, né, estar por dentro do assunto. Hoje foi um panorama histórico. Um bom compromisso, né? Então, acho que se não tem mais perguntas, podemos ir encerrando, né? Agradecendo as pessoas que estiveram conosco. É isso, né? Então, muito obrigada a quem participou. Quem pegou no final não tem problema, quem pegou pelo meio, porque pode assistir, né? Quem ficou com alguma dúvida pode reassistir, pode compartilhar com alguém que não sabia que ia ter a live, mas agora vai poder assistir porque fica salvo. E assim a gente vai aproveitando esse tempo em casa, mas para sempre se fortalecer também como comunidade, mesmo de longe, né? E obrigado a Isadora, que é da Pastoral da Comunicação aqui da paróquia da Imaculada Conceição, né, por disponibilizar esse horário aí para nos ajudar Eu que agradeço o convite. na mediação. E também dizer que eu não sou biblista, né, eu estudo teologia mais no lado da sistemática. E se vocês lerem outros livros, talvez vão dizer coisas diferentes, né? Mas é que no meio dos biblistas existem várias interpretações, né? Uns dizem, inclusive, que Marcos foi escrito em Roma, outros dizem que foi na Galileia, outros que foi na Síria, uns dizem que foi numa época, outros que foi em outra, né? Mas eles que são biblistas, eles que se entendem nos seus estudos, né? Eu passei mais aqui o que geralmente se diz sobre esse assunto. Então, tá, obrigado a todos. Vou rezar uma oração, né, para que possamos estar aí unidos, mesmo à distância, né, unidos na mesma fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite.